Fala galera do canal Joga Fácil, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Alves e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a vitória culposa que o Santos teve no Clássico Sansão pela 24ª, né? Acho que é a 24ª, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza? O Santos ganha por 1-0 do São Paulo na Vila Belmiro. Um jogo bem abaixo do meu esperado, de gols pelo menos. São Paulo poupou muitos jogadores, e mesmo assim o Santos, apesar disso, não consegue vencer. O Santos ganha com 1-0, beleza? Pessoal, espero que vocês curtam bastante esse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam dessa partida, o que vocês acharam do vídeo também. Compartilha novamente, vocês têm me ajudado muito com os vídeos aqui no canal. Eu tenho gostado bastante da recepção de vocês, meus comentários, minhas análises, e gosto como vocês discordam, quando vocês concordam. Eu tô lendo os comentários sempre, então de verdade agradeço muito por todo esse carinho, e não deixa de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo, beleza? Gente, eu tô feliz, né? A vitória do meu time é uma vitória importantíssima para pegar gordura, para pegar a distância da zona de rebaixamento. O Santos vai agora, se eu não me engano, vai a 26 pontos. O próprio Vojvoda não perdeu ainda, né? Apesar de ser só 3 partidas. O time do Santos é abaixo demais da conta, psicologicamente, tecnicamente, em vários setores. E o Vojvoda, pelo menos até esse momento, tá conseguindo manter isso, né? Conseguir manter um certo esquema tático, tá conseguindo introduzir a visão de jogo dele. Para mim, ele erra em algumas coisas e acerta em outras nesse jogo. E a gente vai começar falando sobre o primeiro tempo do Santos. O Santos entra bem movimentado, impondo muito o estilo de jogo, distribuindo bastante a bola pelo Guilherme. Inclusive, boa partida do Guilherme, de certa forma. Eu sinto que o Guilherme ele demora muito para executar a jogada que ele quer, sabe? O Guilherme não consegue direcionar ainda o que ele está tentando. Se ele vai chutar, se ele vai tocar, se ele vai tentar dar o drible. Esse lance dele pegar a bola, parar ela e decidir se ele vai driblar, ou correr ou tocar, além de estar manjado já de certa forma, ele trava muito a jogada que às vezes é para ser rápida. Na minha visão, isso é um problema, isso é um erro. Nem que ele chute, nem que ele tenta, eu só precisava que o Guilherme decidisse um pouco mais a jogada, um pouco mais rápido. Entendo que em alguns momentos é bom a gente parar, esperar a equipe chegar, para poder a gente deixar um volume de jogo ainda maior ali no setor defensivo do rival. Entendo que isso é importante, mas ele faz isso em quase sempre todas as jogadas, né? Apesar disso, ele é quem faz o gol ali no segundo tempo, na metade do segundo tempo mais ou menos da partida, né, com o cruzamento do Rollese, se não me engano, o Rollese cruza e o Guilherme, assim, com muito êxito, cabeceia, o goleiro nem vai direito. Goleiro, inclusive, reserva do São Paulo. O São Paulo vem a campo com um time praticamente inteiro reserva, tá? Um jogador, o outro ali, o goleiro foi reserva, pra vocês terem uma ideia. O quão focado o São Paulo tá na classificação da Libertadores. Obviamente, é um jogo muito mais importante. São Paulo tá brigando lá em cima para classificação da Libertadores e G4, no máximo por isso. É um time que vai tentar ir mais a fundo na Libertadores e tudo mais, e que mesmo com os reservas hoje, deu trabalho pro Santos. A verdade é essa. O Santos jogou bem nos 90 minutos, sabendo das suas dificuldades, sabendo dos problemas táticos que tem, das carências em alguns setores, como a parte da baixa para mim, pro Mike, de certa forma. Ele jogou bem, mas algumas decisões dele ainda não me agradam. O meio de campo ali com o Vitor Hugo sai muito cedo do jogo, né, de certa forma. Não foi ruim, mas assim, o Zé Rafael monstruoso, gostei muito da partida do Zé Rafael, conseguindo cadenciar bastante a partida. Esse é o Zé Rafael que todo mundo cobra, gente. Esse é o Zé Rafael que as pessoas questionam, que a gente fala, que a gente cobra, que a gente quer ver jogar. O Zé Rafael que tá tendo essa regularidade boa e tem ajudado o time, tá? Tem ajudado muito o time. Lá na frente, o Lautaro, apesar, o comentarista fala isso, o narrador também, e assim, eu concordo com o que eles falam, que apesar do Lautaro não fazer gol, não tá conseguindo chutar direito e tudo mais, ele tá o tempo todo lá, bicando, atrapalhando, enchendo o saco da linha defensiva do São Paulo. E foi assim no jogo do Galo, e ele fez isso novamente aqui, e tem ajudado isso com o Santos, tá? Ele tem conseguido roubar essas bolas, tem conseguido chegar bem nesses jogadores, né? Chegar nos defensores
conseguindo tirar essa bola deles e às vezes proporciona até lance de ataque pro Santos. Então assim, na minha visão, boa partida do Lautaro também. A do Guilherme foi boa, assim, volto a dizer, apesar dos problemas, o Guilherme é o que faz o gol, é o que tá ali tentando. O Guilherme, apesar de tudo, é um cara que ele se dá em campo, gente. O Guilherme, ele volta, tenta marcar, corre bastante. O Guilherme corre muito, corre muito. E falando em correr, a gente não pode deixar de falar do Escobar. Que baita partida do Escobar, gente. Dividiu muitas bolas ali, conseguiu a maioria delas a favor do Santos, jogar pra fora, conseguiu o tempo todo correndo. Gente, ele faz esse corredor perfeitamente. Ele vai e volta, ele rouba a bola lá na frente, rouba a bola mais pra trás do campo. E assim, na minha visão, uma boa partida do Escobar, que é muito questionado pra torcida, né? O Escobar, ele é bem cobrado na torcida, de certa forma, né? Por alguns lances erraram, outros não. Se não me engano, contra o Inter ele dá um pênalti, né? E aí isso deixa a torcida meio assim com ele e tudo mais. Mas ele é um jogador muito regular. Eu jogo Cartola, e ali no Cartola, mais ou menos até a 15ª, 18ª rodada, o Escobar é aquele lateral bem regular. Tanto que eu sigo alguns caras, como Betting Gamer e outros que fazem vídeo de Cartola, e eles falam e é fato. O Escobar, se eu não me engano, no primeiro turno ele foi o estrangeiro, se não for o jogador com mais divididas de bolas ganha no Campeonato Brasileiro, pra vocês terem uma ideia. Então assim, ele é esse lateral que consegue roubar. Ele não é um lateral tanto que cruza, né, e tem essa carência por parte do Santos. O Santos em si, na verdade, os laterais não cruzam tanto, na minha visão, por enquanto ainda é um problema, mas que o Vojvoda mostra corrigir aos poucos. É óbvio que a gente tem que falar da evolução tática desse time. O Santos cadencia muito mais o jogo, gente. Foi assim no jogo contra o Fluminense, foi assim no jogo contra o Galo, e agora com a vitória o resultado saiu. O Santos consegue distribuir mais, está tocando com mais facilidade de certa forma, tá tendo visão de jogo muitas vezes. O Santos várias vezes deu bolas enfiadas pro Guilherme, o Guilherme saía correndo, deu pro Barreal também em alguns momentos. Baita partida do Barreal e do Rolês, eu gostei muito como o Rolês jogou. Ele realmente, o narrador fala isso também, na minha visão tá corretíssimo, ele chama a responsabilidade, essa é a verdade. Ele chamou a responsabilidade para ele, então ele falou, cara, eu vou distribuir esse jogo aqui, eu vou ajudar vocês, podem contar comigo. Foi um certo capitão, entre aspas, né? Então assim, gostei muito da partida do Roliezer também, que foi substituído, e aqui entra a parte da visão do Vojvoda. O que o Vojvoda vê após o gol? Ele entende que o time do São Paulo, apesar das substituições também, substituições por lesão, né, ou sentir, 2 jogadores do São Paulo saem por sentir algumas partes da perna e tudo mais. Um foi da virilha, se eu não me engano, e o outro é da panturrilha ou é da coxa, se eu não estiver enganado, tá? E aí sai, o Hernan Crespo é obrigado a mudar, depois entra o Luciano, entra outro jogador, se não me engano ele faz 4 alterações. Ou são 3, não lembro ao certo agora. E o São Paulo nesse segundo tempo ele cresce um pouco mais no jogo. Óbvio que muito por conta depois do gol também, mas o São Paulo volta melhor, tá? O Santos fica mais amparado com o São Paulo ali. Porque o São Paulo também entende os pontos e as dificuldades do Santos e ele foca nisso. O São Paulo é um bom time, é um time bem treinado de certa forma, tá? Eu questiono algumas opções técnicas do São Paulo e alguma habilidade de jogadores, mas de forma coletiva, o São Paulo é um bom time e é bem treinado pelo Hernan Crespo. De fato, o time tem 10 jogos e 1 derrota, com essa agora, obviamente, e a do LDU já são mais. Mas no Campeonato Brasileiro ele estava seguindo com a invencibilidade de 10 jogos sem perder, gente. Então, assim, é um monstruoso. 10 jogos sem perder, não, se me engano, são 10 jogos e apenas 1 derrota, tá? Corrigindo. Então, assim, é um time que está muito bem treinado pelo Hernan Crespo, que veio com seus reservas, mas que ainda assim deu dificuldade para o Santos. Por quê? Porque o problema que o Santos tem, desde o meu último vídeo sobre esse time, é crônico e que vai dar muito trabalho pro Vojvoda corrigir, que é o ataque, que é a finalização. O time ataca bem, o time ataca com uma certa consciência, mas o time ele não consegue desenvolver a última bola, o time não consegue fazer o gol, não consegue chutar para tirar do goleiro e por aí vai. O Santos tem 19 finalizações contra 4 do São Paulo e apenas 2 grandes chances, tá? Uma, se eu não me engano, é a própria do gol, a outra não, óbvio, ele tem algumas defesas ali que o goleiro tira e tudo mais, né? Mas assim, claras de gol são a do Roliezer, que vai, o goleiro espalma, e a outra é do Guilherme. O goleiro fez mais defesa e tudo mais, mas as mais próximas, assim, que a gente fala, pô, ali poderia ter saído um gol ou algo do tipo, são essas, assim. Então, de 19, 2 ou 3 ou 4 no máximo foram, que dá para aproveitar que foram mérito do goleiro, de certa forma. Ainda assim é pouco.
Se você olhar para as duas equipes, o Santos deveria atacar muito mais e ter muito mais êxito nessa partida, sabendo em conta que o São Paulo está indo com seus reservas. Gente, o São Paulo foi um goleiro reserva, gente. Esperava muito mais aqui, desculpa, eu esperava, e assim, não é nem por parte da zaga, que fez um belo jogo, a zaga do Santos jogou bem hoje, o Luan Pérez e Adonis Frias, eu gostei muito da partida dos dois, os laterais também, Mike, ok, o Escobar muito bom, então assim, a parte defensiva do Santos não foi problema nenhum, o lance mesmo é só o ataque não conseguir finalizar com êxito, não conseguir trazer mais gols, o que às vezes dificulta. Por um exemplo, o Santos está com 1-0 contra os reservas do São Paulo e a gente estava ali com medo de tomar um empate. O Santos tomando bola o tempo todo ali na sua defesa, finalzinho do jogo, 2 escanteios. Gente, isso é loucura, velho. O Santos esteve perto de perder 2 pontos por conta de bobagem, sabe? Por assim, não conseguir dar placar maior. E vai pegar o Bragantino fora agora, lá na sua casa, que é extremamente forte dentro de casa. Então, assim, um ponto pro Vojvoda tentar melhorar nesse time, o ataque. Né? Quem sabe com o Lautaro agora, a bola chegar no pé dele, ele vai de quem desperdiça um gol também, assim, bizarro, gente. Ele, o goleiro, ele joga a bola e isola, é complicado demais a conta. Mas os 3 pontos são importantes, o Vojvoda ele olha para o jogo e vê que ele precisava acumular mais jogadores no meio para fazer com que o São Paulo não conseguisse dar essa última bola para os seus jogadores atacantes. De fato isso acontece, só que qual que é o problema disso? Você não tem atacantes velozes lá na frente e nem meio de campo veloz, tá? Ele coloca o Ricon e já tem o Schmitz e o Rafael, que não são os caras mais rápidos do meio de campo, né? Vamos ser sinceros. Então nisso o Santos fica mais devagar, atua mais ali no meio de campo, do campo de forma total, né? E um pouco no seu setor defensivo, e aí vê o São Paulo oprimir volume, vê o São Paulo cadenciar um pouco mais a partida. E o Santos, por estar com 1-0, é perigosíssimo, gente. Então assim, com a vitória, a gente sabe que o Vojvoda acertou, mas se o Santos tivesse tomado empate, eu acho que teria sido um erro ele retrair tanto o time. Fato que não tem como a gente saber também, porque aí ele poderia colocar mais atacantes, mais jogador mais rápido, como o próprio Robinho Júnior, e o Santos, sei lá, perdeu, empatar, ou quem sabe também, como eu tô falando, fazer mais gols, né? A gente não tem como saber. Mas é isso. Gostei dos 3 pontos, óbvio, né? De fato, né? Importantíssimos. Neymar não pôde participar da partida, tá lesionado. Quiçá, se tudo correr bem, volta daqui a um mês. Difícil, eu nem fiz vídeo para falar sobre esse negócio do Neymar, muito porque eu não tive tempo, muita correria aqui, e acho que inclusive essa semana não terá vídeo também, tá, gente? Essa semana eu vou fazer uma viagem, ao que tudo indica, então provavelmente não conseguirei fazer vídeo e gravar aqui, talvez só na próxima rodada, no final de semana, beleza? Essa foi a análise e minha crítica aqui da partida entre Sansão, né? São Paulo e Santos, o clássico paulista, beleza? É isso, tamo junto. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e comentar, gente. Curte e comenta aí que eu tô lendo sempre e curtindo os comentários de vocês, beleza? Obrigado por tudo e valeu!